Olá, mulheres de milhões! Hoje vamos fazer algo diferente. Estou aqui com minha irmã Dalzirene, cofundadora do Instituto Mãe de Milhões, e o que nós vamos fazer aqui hoje é algo muito diferente. Quer ser mesmo diferente? Topa um desafio? Eu quero te propor que você responda 3 perguntas minhas e te desafiar a fazer 3 perguntas pra mim. Que perguntas são essas? Topa ou não topa? Vamos lá. Mas eu vou te fazer a pergunta primeiro. Posso? Claro, bora. Quando você grava vídeos, quando você faz conteúdos, você está preocupada com você, no que você vai dizer, ou você está preocupada com as pessoas que vão ser atingidas, com as pessoas que vão ter a vida um pouco melhor porque você gravou esse vídeo, você criou esse conteúdo? Sinceramente, quando eu comecei a gravar, e foi até a razão porque eu demorei a gravar, foi porque eu tinha preocupação do que iam pensar, do quanto eu já tinha autoridade ou não para falar sobre aquele determinado assunto. Se a minha vida se manteria em algumas conquistas que eu já tinha feito. Eu tinha, na verdade, muito medo de voltar ao padrão anterior, aonde eu estava quando eu comecei o meu processo. Tudo estava muito doloroso. Uma coisa que eu sempre quis te perguntar, mas eu nunca tive coragem, é até onde vai o seu limite, sinceramente, com as pessoas que você ajuda? Que ponto você pararia de ajudar alguém? O que teria que acontecer para você falar assim, essa pessoa eu não ajudo mais? Tem um limite? Qual é o seu limite? Hoje eu tenho consciência, eu faço baseado naquilo que eu estou construindo. Porque se eu estou crescendo, eu preciso contribuir. Se eu contribuo, eu vou crescer muito mais. Então, por que eu não ajudaria uma pessoa? Se eu percebesse que o que eu estou fazendo para ela está prejudicando a vida dela. Por exemplo, eu ajudo ela com dinheiro, por exemplo, e ela vai usar droga. Ela vai destruir a própria vida. Nesse caso, eu não ajudaria. Se eu vou fazer algo para ela comprar uma arma e matar alguém, aí eu não ajudaria. Esses seriam os meus limites, mas não tem limites para ajudar. O que tem é a quantidade e a forma com que se ajuda, porque às vezes você está ajudando uma pessoa e você está atrapalhando. Então é a hora de perguntar para essa pessoa, realmente, o que eu estou fazendo para você está te ajudando ou não? Porque muitas vezes o meu vício era ajudar demais. Eu ajudava sem a pessoa nem pedir ajuda. Eu queria saber, se eu visse alguém falando, estou precisando disso, estou numa dificuldade com uma conta, se eu não tivesse, eu achava alguém para ajudar. Então, até a ajuda tem limite. E o limite é em porcentagem, porque hoje eu faço o balanço de todas as áreas da vida e trago isso para minha vida também. Tem alguma coisa que você queira me perguntar e, sinceramente, poderia até me chocar? Uma pergunta que eu até já te fiz. Talvez você já tenha respondido, mas não como eu gostaria. Por que você ajuda tanto as pessoas? Porque você tem a disponibilidade de ajudar tanto as pessoas e quando é pra você, você procrastina. Por quê? Eu entendo que as minhas necessidades, aquilo que realmente é prioridade pra mim, é suprida. Talvez porque eu ainda tenha vícios de me sentir importante, de sentir que eu preciso de validação ou aprovação de alguém. Muitas vezes eu já disse, né? Eu comecei ali na infância por uma determinada razão, mas se eu persistir em fazer dessa maneira, né? De chegar a prover alguém e deixar, né, que não seja provido para mim, é porque há algo em mim que precisa ser mudado. Mas eu não deixaria de fazer muitas coisas que eu fiz. Na verdade, até quando você diz que ajuda, você já, né, tem limite para ajudar algumas pessoas, eu falo que no momento em que eu decido ajudar, ainda que depois eu saiba que essa pessoa usou aquilo para se prejudicar, eu não me arrependeria, porque assim, todas as minhas decisões de verdade, dentro de mim, elas são tomadas assim, o que eu faria de melhor agora? E às vezes isso é até algo que previsivelmente uma pessoa racional diria, que tola, é tolice fazer isso outra vez. Mas eu só faço quando o meu coração diz, faça, porque não é sobre ela, é sobre você. Você não dá conta de ficar com isso. E talvez seja porque eu não tenho ainda essa permissão, preciso avançar, preciso fortalecer coisas em mim que precisam ser mudadas, e eu tô aqui nessa jornada para isso, e espero ter uma congruência melhor, ajudar verdadeiramente as pessoas, porque como
você disse, às vezes eu prejudico pessoas, mas o prejuízo eu só enxergo depois. Porque se eu enxergasse o prejuízo antes, eu não faria. Mas no momento que eu faço aquela ajuda, é porque eu não consigo não fazê-la. E não é pela pessoa necessariamente, é muito mais por mim mesma. Minha consciência não ficaria boa. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Sim, você fez a pergunta para mim sobre por quê, a razão, o que me move a fazer o que eu faço, a estar pagando o preço por tudo isso. Então a minha pergunta para você é: teve um dia que você disse assim, eu tenho pressa, vambora? E eu pensei assim, mas por que essa pressa? Ela tá ligada ao fato de querer deixar algo que diga assim, não, isso veio necessariamente de mim? Ou é porque você realmente enxerga a necessidade da pessoa? O que te move nesse sentido da ajuda? E, sinceramente, teve alguém que você deixou de ajudar e isso te gerou culpa ao longo da sua vida? Sinceramente? Não, de ajudar não. Mas às vezes porque eu ajudei demais. E hoje eu vejo a necessidade das pessoas. Eu sou advogada e cada pessoa que eu atendo, eu vejo uma dor muito grande. E cada vez que eu penso em parar, que eu penso de não fazer mais isso aqui, Deus trazia para mim algo, né? Aparecia alguém com uma dor tão imensa e eu sempre me lembro de quando eu estava nessa dor. Porque por 2 anos eu não via a luz do sol. Por quê? Porque eu não queria enxergar. E eu não fazia nada, eu não movia, eu trabalhava simplesmente porque precisava me sustentar. Então não era algo que me movia mais. Então assim, os pensamentos eram até pensamentos ruins. E aí quando eu vejo as pessoas tão necessitadas e que eu sei que hoje eu posso ajudá-las, se elas quiserem, isso me move. E eu não consigo mais parar. Porque eu imagino, se os meus mentores tivessem parado, onde eu estaria hoje? Então isso é que me move a fazer, a ajudar, até mesmo estar gravando esses vídeos aqui. Porque eu sei que é uma semente que vai ser plantada. Vai ser todo mundo que vai aceitar? Não. A gente tem a certeza disso. Mas se Deus moveu a gente para fazer isso, é porque é propósito. E eu vejo como mais que um propósito, assim, que é algo que é um legado que a gente vai deixar. Eu quero ainda, né? É a sua última pergunta para mim. Então eu quero que antes de me fazer essa pergunta, você tenha em mente o seguinte: se hoje fosse nosso último encontro, isso aqui, vamos sair daqui, nunca mais vamos nos encontrar, e você quisesse uma resposta minha de algo meu, que pergunta você me faria que poderia gerar paz para você, se você nunca mais fosse ter a oportunidade de conversar e ouvir da minha boca algo? Que pergunta você me faria? Eu só tenho te dizer que eu te amo muito e que eu sei que o nosso projeto não é por acaso, porque muitas vezes ele se desfez, ele era para não acontecer e ele aconteceu. Agora, a minha pergunta para você é: qual a área na sua vida que você gostaria de mudar hoje e que, se você mudasse nessa área, transformaria todas as outras? E o que você pode fazer agora, a partir de agora, para trazer essa transformação? A convicção que eu tenho hoje do que eu posso fazer é na minha área conjugal. Porque, sinceramente, eu creio que, embora eu estivesse apaixonada no momento que eu me envolvi com as pessoas com quem eu me envolvi ao longo da minha vida, eu nunca tinha querido, de fato e de verdade, viver uma vida toda com essa pessoa. Não era o projeto no meu mais íntimo, porque eu não sei se eu confundi a liberdade de poder estar ou não com alguém com a crença falsa, limitante, de que só se eu escolhesse sozinha, eu estaria sendo totalmente livre. E hoje, o que eu tenho feito é nesse sentido de, não sei até onde vai, estou dentro de um relacionamento que eu creio que vai dar certo, mas essa crença ainda, quando qualquer desajuste vem, eu estou de novo sabotando, porque eu quero dizer que sozinha eu vou melhor, ou se realmente eu preciso andar mais, aprender mais para me tornar a mulher que um bom homem merece. Que conselho que você daria hoje para as multimilionárias que estão nos assistindo? Que multimilionárias são as mulheres que estão conosco no Instituto Mãe de Milhões. E nós as chamamos assim, porque ao invés das mulheres ser multitarefas... mentalidade, né? Pessoas com a mentalidade multimilionária. Pessoas com a mentalidade multimilionária. Mas eu quero dizer que quando a gente transforma a vida de mulheres, nós transformamos vida de homens, de filhos, de esposos, né? Porque a mulher, ela tem um poder muito forte.
forte. E o que você diria para essas mulheres? Tenham coragem de enfrentar os medos. Dá medo. Dá muito medo sempre que a gente está fazendo algo novo ou importante. A vontade de fugir é grandiosa, de encontrar uma bonita justificativa, mais uma vez, para não fazer, para não mudar, para não fazer o que precisa ser feito. Mas vai com medo a si mesmo, porque a jornada tem muitos outros que a gente chama de muito corajosos, mas que tá lutando ali dentro, no mais íntimo, com o enfrentamento do medo. As pessoas mais corajosas do mundo foi as que mais medo internos enfrentaram e despontaram, chegaram lá na frente. É como numa academia, eu diria isso, você já usou o exemplo do que tá no software de um computador, mas eu diria que o que tá dentro é correspondente, o trabalho interno que você faz é correspondente ao tamanho que você suporta atingir, que você suporta chegar, suporta alicerçar, porque uma coisa grandiosa, né, e para mim foi muito bom, o pastor Erotilde, né, conhecido seu, né, e nosso, né, de jornada, trouxe para mim um dia um livro que ele fala dos 30 fortes de Davi, e ali vai ficar, mostra, né, aqueles homens que tinham tudo para serem esquecidos, mas que Davi fez questão de reconhecer, que ele só tinha chegado ali naquele reinado, que ele tinha a base, o apoio daqueles homens e de tantos outros. Naquilo que você não foi capaz de criar uma base sustentável para você, você não consegue subir demais, ou então a sua permanência num determinado lugar ela é muito curta, porque não tem sustentação. Agora, quando você realmente trabalha essa base, o alicerce, você pode subir, porque você vai envergar para um lado e para o outro, mas você não vai ficar deitada no chão, a menos que seja o seu dia de voltar, se prostrar, se render e voltar para onde você veio, que é de volta para o Criador. E é assim que eu penso hoje. Quero te agradecer por esse momento aqui e por toda a nossa vida. E até onde for a nossa jornada, nós sabemos que não vem da nossa força, mas da força daquele que nos criou. Muito obrigada. Se hoje fosse o seu último dia de vida, eu ainda iria querer te perguntar uma coisa. Eu gostaria que você tirasse, né, toda a casca, tudo aquilo que tá para trás, mas que pensasse com verdade, olhando para dentro de você. Sinceramente, se você pudesse ter qualquer coisa na sua vida que você pedisse hoje, na sua vida, você só pedisse e essa coisa chegar inteira, como você imagina, como você sonha, como você desenha, para sua vida conjugal, o que você pediria? Eu pediria que Deus não tire de mim a sabedoria e a humildade, e que Ele me dê a força necessária e tudo aquilo que eu preciso para viver o meu casamento de uma forma grandiosa. Hoje eu creio que ele melhorou uns 98%, então assim, sou muito grata a Deus por isso, e foi uma das barreiras que eu venci, porque no primeiro momento tudo que eu queria era que ele acabasse, e é possível você reconstruir, é possível você fazer diferente quando você quer fazer. Então eu quero manter o meu casamento, e eu quero que ele seja um casamento de bênçãos, que seja exemplo para outras pessoas. Quantas pessoas pensaram em separar na mesma época que eu? E eu não. Eu ainda vou te desafiar ainda mais. Eu falei que era só 3 perguntas, mas eu vou além. E essa pergunta é assim. Eu acredito que ninguém tem problema nem com dinheiro, nem com saúde. Tem problema só com relacionamento. Se você hoje fosse obrigada a tirar 5 pessoas da sua vida, importantes, muito importantes para a sua vida dentro do seu âmbito, eu não quero essa resposta para o público, mas eu quero que você também, multimilionário, imagine. Quem são essas 5 pessoas que, se você tirasse da sua vida, ficaria muito mais leve seus relacionamentos, ou pelo menos você pensa que. Então agora eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse, se essa pessoa não estivesse nesse lugar, porque às vezes a gente olha para um sogro, para uma sogra, para um cunhado, para uma outra pessoa ali em volta, para um relacionamento do passado, ou para alguém que já te quis demais ou não. Quem seria 5 pessoas que você foi muito feliz com elas em algum momento, mas que hoje talvez ainda te faça ter a expectativa de ter algo maior ou melhor na sua vida? Sem revelar os nomes. Essa resposta você eu não saberia, tirar a menos que você me desse os nomes dessas pessoas. Daí você fala, joga essa, joga aquela outra. Mas para eu imaginar agora, não teria ninguém que eu jogaria fora do barco, não. Então tá bom, eu vou modificar a pergunta, porque eu preciso de uma resposta mais clara que ajude mais vocês, multimilionários. E isso é muito importante.
Hoje, se eu te falasse assim, quem são as 5 pessoas que você faria uma viagem inesquecível com elas, porque elas são muito importantes e valorosas para você? Quem são essas 5 pessoas que você levaria porque elas são maravilhosas, lindas, perfeitas para o que você quer, no sentido de eu aprendo muito com essa pessoa, eu quero ter essa pessoa ao meu lado. Se fosse minha última viagem, eu fosse morrer na sequência dessa viagem, eu estaria feliz por levar essas 5 pessoas comigo. Quem seria? Eu levaria você, os meus filhos e o meu esposo. Então, nós somos 5. Ok. E chegando lá, na verdade, você vai ter que tirar só um de nós para ficar e ser lançado fora, porque você só pode voltar com 4. Na verdade, a vida é sua. E você pode voltar com 4, mas precisa tirar um. Quem você tiraria? Sinceramente. Eu tiraria você, porque você conseguiria vir embora sozinha. Esquece o que ia acontecer comigo, eu falo é com relação a você. Tá bom, mas e no meio do caminho ficou muito pesado ainda, tem que tirar mais um. Quem sairia? Sinceramente. Coragem? Muita coragem. Eu tiraria o meu filho mais velho. Eu sei que ele tem Sem a justificar. capacidade. Nós entendemos porque entendemos que nessa vida a gente vai ficando sem as pessoas e pessoas importantes e talvez até pela necessidade de convivermos mais com alguma. É muito desafiador essa pergunta. Por que eu quero te desafiar? Porque talvez eu nunca teria coragem de fazer essa pergunta pra você, só nós duas. E vamos dar força porque todo dia nós perdemos pessoas importantes na nossa vida, pessoas que a gente pensa que nem conseguiria viver sem. E você agora tá só com os outros remanescentes aí, os outros 3. Precisa tirar mais um. Quem tiraria? Eu tiraria o meu esposo. E depois do seu esposo, só pode voltar com uma pessoa. Eu voltaria com o Rony. Tá. E agora? É entre você ou ele, e você não tem a opção de se negar a vida a você mesmo. Qual seria a sua última palavra pro Rony agora, onde quer que ele esteja? O que você quer? Qual a mensagem que você quer dizer pro Rony agora, nesse exato momento? Diga essa mensagem. Que eu te amo, desejo muita prosperidade na sua vida, que tudo aquilo que eu não vivi com você, porque você se distanciou de mim quando você ainda era criança, eu quero te dizer que em nenhum momento da vida eu te tirei do meu coração. Você estava sempre comigo, em todos os momentos. E eu te amo e eu espero que você te aceite como você é e que você viva o melhor que você tem para viver nessa terra. Beijos. Eu só quero deixar que esse desafio é muito grandioso, porque todos os dias nós corremos esse risco, né? De que as pessoas que a gente mais ama nos seja pedida. É desesperador, né? Quando eu vi ali aquela história de Abraão pedir Isaac, um sacrifício. Quase aqui no Instituto Mãe de Milhões, eu falo, esse é um âmago que vem aqui desse instituto para mim. Porque para mim, imaginar uma mãe perder um filho, perder no sentido de não estar mais com ele aqui materialmente, né? Porque nunca se perde, ainda que seja fruto de um aborto, né? Muito criança, a mãe vai se lembrar sempre daquela criança, né? É bem desafiador. Então, eu quero desafiar você, multimilionária, pessoa multimilionária. Eu quero ir além dessa nossa persona que são as mulheres, né? Que estão com coragem de ir para a vida. Mas você, qualquer pessoa multimilionária, de uma mentalidade multimilionária, tudo te pode ser pedido, mas a única pessoa que vai estar com você até o último minuto da sua vida é você mesmo. Ame-se, mas tenha consciência de sempre tratar bem as pessoas, deixar as pessoas sempre com o seu melhor. Não importa o que aconteça, às vezes no momento de raiva, tente acalmar isso e deixar só o melhor. O Instituto Mãe de Milhões vem com essa visão. Uma visão, isso da minha parte enquanto sócia. Essa visão de que não devemos desistir de ninguém, porque embora nem todos aqui sejam mães ou pais, todos são filhos. E quão amados são os filhos pelos pais. Tem jeito. Tem jeito.